Alô, colegas, professor Ferreira, agora com a resolução de mais dois problemas de análise combinatória. Lembrando que todos esses problemas que estamos resolvendo nesta sequência, eles estão disponíveis no portal de matemática ou no portal da matemática da OBMEP, da Olimpíadas Brasileiras de Matemática nas Escolas Públicas. Todos esses problemas foram extraídos deste portal. Diz assim o comando da questão: de quantas maneiras 3 homens e 3 mulheres podem ficar em fila, de modo que os homens fiquem intercalados pelas mulheres? Intercalados, ou seja, alternados, em posições alternadas, né, com as mulheres. Então nós temos 3 homens aqui e 3 mulheres, e vamos dispor essas 6 pessoas em uma fila, de modo que fique alternado homens e mulheres. Então nós podemos tomar assim, começar a fila com homem e alternando homens e mulheres. Ou começar a fila com mulheres e alternando homens e mulheres. Se fizermos o primeiro caso, nós vamos permutar, nós podemos permutar esses homens aqui entre si, né? Podemos permutar esses 3 homens nessas posições, trocando de posições entre si. Então aqui nós vamos ter permutação de 3 vezes as mulheres também, Aqui vai ter mulher e aqui mulher. Mulheres diferentes, lógico, né? Aqui seria homem 1, homem 2, homem 3, e aqui mulher 1, mulher 2 e mulher 3. Essas mulheres também podem trocar de posição entre si. Então, permutação de 3 também. Se nós começarmos com os homens, então, M1, M2, M3, eles podem trocar de posição. Então, nós vamos ter permutação de 3 vezes. E aqui, aliás, mulheres aqui, né? Mulheres 1, mulher 2 e mulher 3. E aqui, intercalados por homem 1, homem 2 e homem 3. Esses homens também eles podem permutar de posição entre si. Então, como nós temos 3 posições, vai ser permutação de 3. Então, nós já vimos em matemática, no estudo de análise combinatória, ou implica em adição. Então, nós podemos adicionar esses dois resultados e no total nós teremos 2 vezes permutação de 3 vezes permutação de 3. E isso aqui seria 2 vezes permutação de 3 é 6 vezes a outra permutação de 3 é 6. E 6 vezes 6, 36, com 2, 72. Então, nós teríamos 72 ou 72 modos distintos para intercalar homens e mulheres em uma fila. Ok? O segundo problema, que envolve também o princípio fundamental de contagem, ou permutação, diz assim: quantos são os anagramas que se pode formar com as letras da palavra batata? A palavra é batata, sendo que aí dá condicionante diferente aqui. A primeira condicionante diz assim: as vogais estejam sempre juntas. Então, quantos anagramas nós podemos formar com as letras da palavra batata, de forma que as vogais estejam sempre juntas? Ora, mas se as vogais vão estar sempre juntas, vamos lembrar o seguinte, que a palavra tem 6 letras.
Se as vogais estão sempre juntas, então nós vamos ter assim, ó. 6, né? O A, por exemplo, vai estar assim, ó, aqui, ó. E as outras letras podem ocupar qualquer posição. Então, esse bloco aqui, ó, este bloco, ele vai estar sempre junto. Isto aqui, ó, é como se fosse um bloco só. Tá? Por exemplo, nós podemos ter isso aqui, ó. Podemos ter o B, aí o bloco, e depois o T e o T, né? Mas o bloco está aqui, ó, sempre junto. Então, tudo vai funcionar como se nós tivéssemos apenas 4 elementos. 4. O B, o bloco de vogais e 2 letras T. Então, nós vamos ter 4 elementos que vão mudar de posição entre si. Só que são 4 elementos onde nós temos 2T. 2 elementos iguais. Então, no item A, nós vamos ter permutação de 4, que nós vamos ter, ó, vamos marcar aqui, ó, um elemento. Esse bloco funciona como se fosse aqui outro e aqui outro. 4 elementos, sendo que 2 se repetem aqui, ó. Temos 2 termos iguais. Então, com 2 termos iguais. Então, isso aqui é fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 2. E fatorial de 4 é 4, 3, 2, 1. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1. Dividindo isso aqui, você vai encontrar 12. Tá? Então, a letra A, resposta é 12. Letra B. Letra B. Letra B diz que as vogais e as consoantes estejam intercaladas. Nós já vimos que intercaladas são alternadas, né? Então, por exemplo, ó, as vogais e as consoantes estejam intercaladas. Você pode, por exemplo, começar com consoante, né? E colocar as vogais alternadamente. Aqui assim, tá? Ou você pode começar com as vogais, né? Você pode começar com, vou colocar aqui esse. Você começa com consoante ou você começa com as vogais, já que elas têm que ficar alternadas. Então, começaria com A, outro A e outro A aqui, né? Ou começa com consoante ou começa com as vogais. Se começar com as consoantes, as vogais vão ficar fixas nessas posições. Então, você tem como consoante o B, o T e outro T, né? Você só pode mudar de posição o B, o T e outro T. Então, isso aqui é permutação de 3. Como o T se repete 2 vezes, vai ser permutação de 3 com um elemento que se repete 2 vezes. Se começar com vogal, você vai poder colocar aqui também, por exemplo, o B, o T e o T, né? Depois você troca de posição entre si esses elementos, né? Assim como aqui também você podia trocar de posição esses elementos, tá? Quando você trocar de posição essas consoantes, você vai ter novamente permutação de 3 com 2 elementos que se repetem. Resultado: quando você coloca o ou aqui, é mais. Então,
vai ser 2 vezes permutação de 3 com 2 elementos repetidos. E aí você vai ter 2 vezes permutação de 3 com 2 elementos que se repetem, é fatorial de 3 sobre o fatorial de 2. E isso aqui vai ser 2 vezes, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, o fatorial de 2 é 2 vezes 1, multiplicando tudo e dividindo você encontra 6. Tá? Então você pode obter 6 anagramas onde você tem vogais e consoantes intercalados. Tá? A letra C diz assim: quais são os anagramas em que a letra B esteja sempre entre as letras T? Não necessariamente unidas, mas ela B esteja entre as letras T. Ora, então, se você quer saber em quantos anagramas o B está entre a letra T, nós sabemos que qualquer que seja o anagrama, qualquer anagrama que você formar com as letras da palavra batata, só tem 3 possibilidades diferentes. Né? Ou B ele está antes das 2 letras T, ou o B está no meio das 2 letras T, e aqui tem outras letras, né? Aqui tem outras letras, ou o B está após as 2 letras T. Tá? Só tem essas 3 posições para o B ficar. Ou ele está antes das 2 letras T, ou ele está no meio, ou ele está depois. Então, basta que nós calculemos o total de anagramas da palavra batata e vamos dividir por 3, porque nós temos 3 opções para o B estar. E só interessa uma para nós, é esta aqui, onde é que o B está entre 2 letras T. Então, nós vamos calcular o total de anagramas da palavra batata e vamos dividir por 3, porque só nos interessa esta situação. O total de anagrama da palavra batata, né, é permutação de 6 elementos, onde o elemento A se repete 3 vezes e o elemento T se repete 2 vezes. Então aqui nós vamos ter fatorial de 6 dividido pelo fatorial de 3 dividido pelo fatorial de 2. Fatorial de 6 é 120, aliás, 700, vamos fazer aqui, né? Calcular. Aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fatorial de 3 é 3, 2, 1. E fatorial de 2 é 2, 1. Então, 3, 2, 1 vai com 3, 2, 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 dividido por 2, 60. 60. Então, o total de anagramas da palavra batata é 60. Só que o total de anagramas vai ter o B antes dos 2T, o B no meio dos 2T e o B depois dos 2T. No problema, na letra C, ele quer saber quantos anagramas o B está entre as letras T. Então, vamos pegar os 60 e dividir por 2. Resposta vai ser 60 dividido por 3, aliás. Né? Por 3. E 60 dividido por 3 é 20. Portanto, em 20 anagramas, com certeza o B vai estar entre as 2 letras T. Perfeito? Assim, nós resolvemos mais 2 problemas de análise combinatória, aplicando os conhecimentos de permutação ou também o princípio fundamental de contagem. E aquele,
o princípio aditivo de contagem, né? Quando nós usamos o ou, nós estamos usando o princípio aditivo de contagem. Perfeito? Análise combinatória, aprendendo a contar. Professor Ferreira, a gente se encontra na próxima oportunidade. Um abraço.